Janaína, muito obrigada. Professor Cleiton, que é o presidente da comissão, passou a palavra para mim, gente. E a gente tinha até feito um combinado de deputados falarem mais ao final, depois de ouvir todo mundo, porque a gente entende que o mais importante é ouvir quem está nos conselhos, quem são os fazedores de cultura, para que a gente possa escutar aquilo que há de problema. Infelizmente, agora às 5 horas eu vou ter que sair, porque eu tenho uma audiência pública com os servidores na região de Divinópolis. Então, eu vou só deixar algumas pontuações aqui que eu considero que são importantes e que a gente não poderia deixar de falar. Diferente do que a gente escuta hoje, a operacionalização do que a gente escutou hoje, a operacionalização do pagamento, dos editais e dos recursos, quando a gente fala da Paulo Gustavo, quando a gente fala dos recursos para a cultura e para direcionar e capilarizar isso pelos municípios, não tem sido o mar de rosas que a gente ouviu. E eu entendo que nós temos uma oportunidade agora, com a Paulo Gustavo e com todos os milhões que vêm, de fazer com que isso seja diferente. E tem 2 momentos cruciais para que isso seja diferente. Um primeiro momento é o edital e o segundo momento é o momento da prestação de contas. Esses 2 momentos são gargalos imensos, e são gargalos imensos especialmente para quem está no interior e muitas vezes não tem equipe para trabalhar. O fazedor de cultura do interior, e aí eu não sei quem aqui é do interior, conheço algumas pessoas, mas não sei todas, muitas vezes ele é o artista, ele é o contador, ele é o jurídico, ele é tudo. Então, se a gente burocratizar esse processo, como infelizmente nós percebemos que tem sido feito, nós não conseguiremos fazer com que o dinheiro chegue e seja gasto adequadamente. E aí, problemas que foram apontados aqui pela Ariane são muito importantes e eles precisam ser respondidos adequadamente pelos representantes do governo, especialmente. Porque, assim, gente, quando a gente está falando, nossa, estamos perdendo a equipe que operacionalizava esse recurso, isso é muito sério. Essa equipe vai para a SECOM. Como que a gente vai fazer? Vamos trazer aqui para a realidade. É muito sério, gente, mas a gente está falando de 5 pessoas. A equipe hoje são 5 pessoas. 5 pessoas para operacionalizar milhões de reais, para fazer edital, para garantir tudo que está específico na lei aqui. Na lei está escrito que a gente precisa fazer busca ativa dos fazedores. O artigo 17, que o Binho chamou atenção, traz a necessidade de critérios específicos para comunidades específicas, com 1000 possibilidades diferentes, sendo por cota, sendo por edital específico. 5 pessoas para fazer tudo isso. E agora a gente não tem a garantia nem de que essas 5 pessoas vão fazer. Então, nós temos perguntas muito sérias que a Ariane trouxe e que, assim, eu não estarei aqui porque, infelizmente, essa audiência já estava marcada e o mesmo respeito que eu tenho com todos que estão aqui, eu tenho com os servidores do interior, da nossa região, que a gente também tem que ouvir, já que a forma bolsonarista de fazer política se alastrou pelo interior, então a gente precisa ouvir esses servidores também. Mas, assim, é muito importante que a gente saiba a resposta dessas perguntas. Quem vai gerir esse recurso? Quem vai fazer assistência técnica? Quem vai ajudar na prestação de conta? Quem vai orientar os municípios que vão receber recurso também? 197 milhões. E, muitas vezes, a Secretaria de Cultura é um puxadinho da Secretaria de Educação ou é um puxadinho de outra secretaria. E aí a gente tem uma situação em que, às vezes, o município recebe o recurso e não consegue gastar. Porque não tem pessoal, porque não tem gente para poder fazer. Isso é inadmissível. Aí vai brigar com o município? Vai brigar com o prefeito, que é a pessoa mais estrangulada da unidade federativa? Eu acho que o caminho não é esse. O caminho é o Estado, que é muito maior, muito mais robusto, com muito mais dinheiro, garantir pessoal, garantir orientação técnica, fazer um edital o menos burocrático possível e garantir que a prestação de contas seja a menos burocrática possível também. Então, assim, a gente precisa mesmo de certidão negativa, a gente precisa mesmo de todas essas questões. Bom, se não for fazendo licitação, a lei de licitações obriga. Se a gente fizer chamamento público, talvez a gente consegue. Então, assim, é uma questão também de interpretar dentro da lei como que a gente consegue fazer com que esse recurso chegue ao fazedor de cultura de forma menos burocrática. Tem prefeitura que está fazendo por premiação, porque premiação não está sujeita às normas da lei de licitações. Eu tive em Arcos, recentemente, se eu não me engano, a prefeitura de Arcos está fazendo assim. Então, buscar esses caminhos com boa vontade, e a minha assessora vai estar aqui até o final, vai me dizer se essas respostas foram dadas de acordo, porque não é possível que o governo de Minas receba todos esses milhões que nós temos, graças, vamos lembrar, a derrubada do veto da lei Paulo Gustavo, porque, segundo o governo anterior, nós não teríamos
o governador que apoiou o governo anterior deixaria todos vocês aqui, todo mundo que está assistindo em casa, sem R$1. Foi graças ao Congresso, que foi altivo, que foi combativo, que nós conseguimos garantir que hoje esse dinheiro esteja aqui. Esse dinheiro está aqui e a gente vai precisar gastar da melhor forma possível. Então, eu peço, e a mobilização da classe, que foi fundamental, que tomou a imprensa, que tomou as redes sociais, que foi espetacular e não pode mesmo ser esquecida. Então, eu peço, vão ficar deputados e deputadas combativos e comprometidos com a cultura aqui. Eu tenho certeza que eles vão garantir que nenhum representante do governo saia sem que essas respostas sejam dadas à altura. E a gente pede também que os fazedores de cultura sejam ouvidos de todas as áreas, a galera que está aqui dos games, a galera que está aqui do Reinado, a galera do audiovisual, todo mundo que está aqui seja de fato ouvido, porque garantir que esse recurso seja utilizado da melhor forma possível e chegue ao interior é uma prioridade para a gente.